A paz do Senhor, convidamos você a estar conosco por alguns minutos, pois iremos aqui discorrer sobre mais uma lição maravilhosa da Escola Bíblica Dominical, em especial para o público juvenis da Escola Bíblica Dominical, você professor e professora que leciona para essa faixa etária de alunos. Fique conosco, sejam bem-vindos a mais um programa EBD Online no canal oficial da IEADALP. E já de início gostaríamos de lembrar para que você possa curtir, compartilhar, comentar, estar inscrito neste canal se ainda não está inscrito, para que mais pessoas possam ser alcançadas com o ensino da palavra de Deus. Nesta ocasião, estaremos comentando a lição de número 12 dos juvenis da Escola Bíblica Dominical. Lição esta que tem o título Pluralismo Religioso. Todos os caminhos levam a Deus? Está aqui uma interrogação com relação a esse pluralismo religioso. É uma lição maravilhosa para que o aluno da Escola Bíblica Dominical, os adolescentes, porque o público juvenil que está na faixa etária entre 17, 18, 16 anos de idade, possa estar aprendendo da palavra de Deus e também se defender a sua fé cristã em meio a esta sociedade, em meio a esta geração em que estamos vivendo em constante ataques, de outras religiões, de outras ideologias. Inclusive, a temática geral deste trimestre, desta lição, é falso ou verdadeiro? Como combater as ideologias do nosso tempo? E dentro dessas ideologias e de como devemos nos defender, temos aí esse pluralismo religioso para traçarmos aqui um rápido comentário para que possa enriquecer a aula do professor e da professora da Escola Bíblica Dominical. Esta lição tem como um texto principal João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Este é o texto principal desta lição, que está dividida em 3 tópicos, e cada tópico tem um objetivo específico. É muito bom que o professor ele se direcione por esses objetivos, para não fugir do conteúdo, do assunto desta lição. A leitura bíblica em classe, que geralmente é lida antes de iniciar a aula, e é muito bom fazer uma leitura alternada ou escolher um aluno a cada domingo para fazer essa leitura, porque faz com que ele participe da aula, seja uma aula interativa, e o aluno ele tem a oportunidade de ler as escrituras. A leitura bíblica se encontra em João, capítulo 14, do versículo 1 ao 10. E aí, esta lição, ela está dividida em 3 tópicos, como falamos, e o primeiro vai falar sobre pluralismo religioso. E o objetivo deste primeiro tópico é compreender o que é o pluralismo religioso. O que será isto? Esse público dessa faixa etária estão geralmente ingressando em faculdades, em cursos, outros estão em escolas, e são ambientes em que podem surgir assuntos relacionados a este pluralismo religioso, sincretismo, quem não já ouviu falar, ecumenismo. Então, são assuntos que a palavra, o termo em si, talvez não seja lembrado naquele momento por este aluno, mas com esta lição ele irá conhecer e perceber quando houver tais assuntos relacionados em sala de aula ou no ambiente em que ele estiver frequentando. Então, neste pluralismo religioso, queremos já de início deixar claro o que é o pluralismo religioso. Esse termo pluralismo, lembra plural, e plural é o contrário de singular, ou seja, pluralismo religioso é um fenômeno social que apregoa a convivência harmoniosa entre diferentes segmentos religiosos. Lendo assim, este conceito parece inofensivo, apregoar a convivência harmoniosa entre diferentes segmentos religiosos.
Mas veja o princípio. Tem como princípio a liberdade de crenças e as chamadas manifestações culturais. E mais, a cultura e a religião se misturam e se confundem. Mas lemos o texto principal que fala que Jesus, somente Ele, é o caminho, a verdade e a vida. E dentro desse conceito que lemos aqui, percebemos que há uma mistura, há algo se confundindo ou se fundindo, né? Várias crenças, várias religiões, e é aí que mora o perigo desse pluralismo religioso, porque o inimigo de nossas almas, desde lá o Antigo Testamento, desde que ele tentou Eva, né, que ele procura de forma sorrateira, que ele procura de forma quase imperceptível enganar o ser humano para tirar o ser humano do verdadeiro foco, que é alcançar a salvação. Nós que somos cristãos, se vier alguém até nós pregar um outro evangelho, né, trazer uma outra religião de forma muito diferente da nossa, com certeza a gente vai de imediato recusar. Mas quando há alguém, há um grupo, há um fenômeno social em que as pessoas conversam sobre amor, sobre harmonia, e que isso não é nada demais, e que isso não é pecado, há uma tendência maior de as pessoas acabarem seguindo tal conceito, seguindo tal religião. E aí é onde mora o perigo. É dessa forma que o inimigo de nossas almas trabalha para tirar o foco das pessoas do verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. Então, um alerta, este assunto, esta lição, é um alerta para os jovens, adolescentes da Escola Bíblica Dominical, para que aonde ele estiver, no meio que ele estiver, se surgir um debate, se surgir assuntos relacionados a esse pluralismo religioso, para que ele possa se defender, defender a sua fé cristã e mostrar através da Bíblia que só Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. E esse pluralismo religioso, a gente vai ver através da lição que ele apresenta consequências, tem consequências para aqueles que defendem e que seguem tal fenômeno. E ainda no primeiro tópico vai falar sobre o pluralismo e o diálogo religioso, que é comumente chamado de diálogo religioso, tão difundido na atualidade, na verdade promove o ecumenismo. Ecumenismo, na verdade, promove o ecumenismo, ou seja, o sincretismo religioso, que é quando distintos sistemas, práticas religiosas e filosóficas são combinadas. Então, saiba que o respeito a todos os segmentos é necessário para a vida em sociedade. Nós respeitamos. Porém, a mistura dessas doutrinas vai na contramão das sagradas Escrituras. Respeitamos, mas defendemos a nossa fé cristã. Nossa fé cristã. E aí, no segundo tópico, vai falar sobre as consequências, a perda da identidade cristã. Veja que interessante. As pessoas que querem seguir esse pluralismo religioso acabam perdendo a sua identidade. Se for uma pessoa cristã e que trilhou este outro caminho, vai acabar perdendo a sua identidade cristã. Lembremos do que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, versículo 2, que não podemos nos deixar moldar por este mundo, mas transformar através da renovação da nossa mente. E aquele que nasceu de novo, aquele que foi regenerado, ele é transformado. Ele não mais se amolda aos padrões deste mundo, mas ele segue o único caminho, que é Jesus Cristo. Também a lição vai destacar a questão de Daniel. Tomemos como exemplo o jovem Daniel, que saiu lá da Judéia, levado cativo, ainda adolescente, para a Babilônia, para o palácio do rei, mas ali ele resolveu não se contaminar com os manjares do rei, nem tampouco deixou-se levar pela desconstrução da sua identidade. Mudaram seu nome, tentaram ensinar ele a cultura dos babilônios, além de toda a ciência, mas tentaram implantar neles a cultura da Babilônia.
Mas Daniel, como um servo fiel a Deus, temente a Deus, não se deixou enganar e não perdeu a sua identidade. E é um exemplo para os jovens e adolescentes da nossa época, que possamos ter cuidado para não perder a nossa identidade. O cristão, ele é conhecido aonde ele chega, pelo seu exemplo. O cristão, ele lê a Bíblia diariamente, ele medita na Bíblia e ele deixa ser moldado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. E a vida, o exemplo de vida desta pessoa é percebido em sociedade. Isto é uma identidade. Quando a pessoa tenta se misturar com outras religiões, quando a pessoa não tem uma identidade correta, se percebe este comportamento. Então, ainda no terceiro tópico agora, para concluir esta rica lição, o caminho para Deus. Nesse terceiro tópico, o objetivo principal desse terceiro tópico é conscientizar a respeito do único caminho que conduz a Deus. O inimigo quer mostrar outros caminhos. O inimigo quer colocar na mente das pessoas que não é só Jesus que conduz a Deus, mas nós sabemos pela Bíblia Sagrada, quando aceitamos a Jesus, tivemos a nossa vida transformada, regenerada, alcançada por Jesus Cristo. Sabemos que não existe nenhum outro caminho que leva a Deus a não ser por Jesus Cristo. E o interessante é que este caminho, a Bíblia mostra lá em Mateus que é um caminho estreito, que a porta para chegar e alcançar a salvação é estreita. E a Bíblia ainda diz que são poucos os que encontram. Então veja que através do pluralismo religioso, percebemos ou temos como exemplo um caminho largo, uma porta larga, em que quer unir todos e dizendo-se que todas as religiões levam e conduzem a Deus, mas sabemos que pela Bíblia, defendendo a nossa fé, a fé cristã, só existe um caminho, que é Jesus Cristo. O caminho que conduz a Deus é estreito, não há lugar para pluralismo religioso ou para o ecumenismo. E querido professor, estimada professora, se aprofunde com seus alunos a respeito desses termos, pluralismo religioso, ecumenismo, sincretismo. Eles precisam saber e precisam se defender quando forem questionados acerca da sua fé. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Gostaria de ler aqui um pequeno trecho, do finalzinho desta lição, para concluirmos aqui na conclusão. Na lição presente, aprendemos a respeito do pluralismo religioso. Nós não podemos concordar com a maneira de pensar deste mundo. Lembre de Romanos 12, 2. Também Gálatas, capítulo 5, versículo 9, e nem acreditar que todos os caminhos levam a Deus. Nós somos luz neste mundo, mergulhados em trevas, ou seja, em pecado. Sabemos que não há comunhão entre luz e trevas. Por isso, tenha cuidado e afaste-se do mal. O inimigo vem de forma sorrateira e para que possamos nos livrar disso, precisamos ler, meditar, estudar a Bíblia e aplicar ela na nossa vida diariamente. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e agradecemos a sua honrosa audiência. Deus abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86.
Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.